Em 2014 era lançado Vingadores: A Era de Ultron, continuação do primeiro filme dos Vingadores lançado em 2012, e disso você já sabe. Filme esse que apresentou não só os Vingadores originais, como também personagens novos, como o Visão, a Feiticeira Escarlate e o Ultron, o grande vilão do filme. E eu gosto muito desse filme, sinceramente. Eu não acho que ele foi um filme ruim, sim que foi um filme muito bom, que serviu para o que ele estava se propondo. Neste vídeo eu vou te falar os pontos fortes e os pontos fracos que eu acho que esse filme possui. Bora lá! Primeira coisa a se notar de mudança de um filme para o outro é com certeza o design dos personagens, o seu visual. Cada um teve uma mudança significativa no seu visual, menos o Hulk e o Thor. Eles não tiveram muitas mudanças não. Talvez o que teve a mudança mais significativa foi o Capitão América. Um traje mais tático e adaptado para o mundo moderno, sendo lindo sinceramente, além da adição dos eletroímãs, criação do Stark, algo diretamente vindo das HQs, também foram muito bem utilizados durante o filme. Outro personagem com uma mudança significativa foi o próprio Tony Stark, abandonando a robustez das armaduras anteriores e tornando ela com um formato mais orgânico. Viúva Negra também teve uma mudança no visual, com aquelas linhas azuis neon. Outra coisa que a Viúva Negra trouxe de novo foi suas armas elétricas, muito úteis contra os robôs do Ultron pro final do filme. E por último, o Gavião Arqueiro, que também não teve uma mudança muito significativa no visual, mas também ficou legal, já que a maior mudança nele foi a sua história, que é outro ponto bom desse filme. Ele conseguiu humanizar mais tanto o Gavião Arqueiro quanto a Viúva Negra, mostrando a família do Gavião e mostrando a relação dele com ela, além da relação da viúva com a família dele. Um ponto super interessante. Esse filme também trouxe muitas outras coisas que serviriam para o futuro do MCU, como a apresentação da Feiticeira Escarlate e do Visão, além da visão do Tony Stark, que foi algo traumatizante para ele. Além também de mostrar as diferenças de pensamento tanto do Tony Stark quanto do Capitão América, algo que seria melhor abordado em Guerra Civil. Era de Ultron também é muito importante para Guerra Civil, sendo um filme diretamente ligado ao Ultron. Voltando para a Era de Ultron, o conceito de joias vieram também nesse filme. E a primeira a ser apresentada foi a Joia da Mente, tirada do cetro do Loki. Cetro esse que foi usado para melhorar a inteligência artificial criada por Tony Stark e pelo Bruce Banner. O Ultron aqui foi criado por eles dois e não pelo Hank Pym, que é nas HQs. Sendo a parte que eu vi a maioria dos fãs reclamando sobre esse filme, que foi a adaptação do Ultron, chamando esse filme de O Dia de Ultron e não a Era de Ultron. E sim, esse é um ponto fraco desse filme, porque durou pouquíssimo tempo. Apesar de que a justificativa que usaram no filme, que ele usaria uma cidade para transformá-la em um meteorito, foi muito boa e muito condizente com a personalidade e os pensamentos do Ultron. Mas muitos fãs ainda reclamaram da duração do ataque, só do ataque, mas da ameaça do Ultron em si. Por isso muitos fãs acham que foi um desperdício de personagem. Mas ainda assim foi bem feito, o ataque a Sokovia foi muito bem feito. Além de que toda a história de que o Ultron ia pegar Sokovia e ia transformar numa espécie de asteroide para destruir a Terra. Uma espécie não, ele ia transformar em um asteroide e replicar o que aconteceu com os dinossauros. Foi uma parte muito interessante, além de apresentarem um vibrânio, porque o Ultron é feito de vibrânio. E também falarem de Wakanda no filme. E o ataque a Sokovia também foi muito importante posteriormente para a Guerra Civil. As mortes em Sokovia, o principal motivo para o Tratado de Sokovia ser criado e para o Tony realmente querer assiná-lo. E o Barão Zemo atacar os Vingadores. Voltando para a Era de Ultron. Outra coisa que eu gostei muito foi a adaptação do Visão, que transformaram o Jarvis no Visão. Não criaram um personagem novo, eles só pegaram um antigo que todo mundo gostava e recriaram ele, transformando no Visão. Falando em apresentação de novos personagens, nós temos a Feiticeira Escarlate e o seu irmão, o Mercúrio, o Pietro Maximoff. E nesse caso é um ponto fraco que eu acho do filme. Não por apresentar os gêmeos, porque os gêmeos são sim muito conhecidos pelos fãs da Marvel e eu queria muito ver eles no cinema e muita gente também. Mas a morte prematura do Pietro. A morte do Mercúrio foi um desperdício imenso de um personagem com potencial gigante. Apesar de eles não serem chamados de mutantes e sim de aprimorados, porque eles são aprimorados, não mutantes no MCU, ainda assim foi uma história bem legal. Na minha opinião, uma das melhores adaptações no MCU, porque usar a Joia da Mente pra dar poderes pro Pietro e pra Wanda foi sim bem interessante e também criou e abriu as portas pra personagem feminina mais poderosa da Marvel, que é sim a Feiticeira Escarlate, tendo cenas incríveis de luta durante o MCU. Tanto é que uma das cenas mais lembradas é ela contra o Thanos. Ela quase matou ele e ele teve que usar uma nave inteira e enorme para atacar o solo com seu exército embaixo para tentar se livrar dela, e conseguindo. Outra demonstração de poder da Wanda, mesmo que pequena em comparação com as novas demonstrações, foi ela parando o trem. Na luta contra o Capitão América, o Ultron terminou
jogando um raio bem na frente do trem, o que desestabilizou ele, fazendo com que ele saísse dos trilhos e atravessasse a cidade, mostrando uma cena muito boa de ação, mostrando o Mercúrio salvando as pessoas na frente do trem, enquanto a feiticeira parava ele, fazendo com que eles entrassem de vez nos Vingadores. Outra coisa que eu gosto muito nesse filme é o fato da equipe realmente agir como uma equipe. Não é o que acontece em Vingadores, onde eles ficam brigando a maior parte só pro final realmente agirem como equipe. Não, aqui eles já começam com uma equipe já muito entrosada, o que é muito bom porque parece que a gente tá lendo um HQ. Primeira cena, na invasão da base da Hydra lá em Sokovia. Agora vamos falar sobre a real decepção do fandom. Como eu falei anteriormente no vídeo, o Ultron foi uma criação do Hank Pym. E tem toda uma história e o Ultron realmente causa muito medo, já que isso não acontece. Com essa adaptação do Ultron parecendo mais uma tentativa de criar um vilão que seja a versão do Tony Stark, só que malvada. Não que eu odeie essa versão, eu acho até um vilão interessante, um vilão legal, mas comparando com as HQs, realmente não surpreende o fandom ter ficado muito decepcionado. Mas ainda assim, tendo cenas muito bem escritas, como essa. Você abusa de sigilo. Bom, acho que é porque eu nasci ontem. No geral, o filme não é ruim. Não é um filme péssimo, um filme horrível. Mas também não é uma obra-prima. É um filme bom, que apresenta conflitos, diferenças ideológicas, que entrega boas cenas de ação, uma boa dinâmica entre os personagens e conceitos importantes que serão explorados no futuro. Além de uma cena pós-créditos que indicaria para onde esse universo estaria caminhando. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!